Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso. Este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, raciocínio lógico e estatística. E venho até você nessa aula para dar continuidade ao nosso estudo sobre raciocínio lógico. Peço para você que não acompanhou as aulas anteriores, que dê uma pausa no vídeo e assista às aulas anteriores. É muito importante que você tenha conhecimentos prévios. O assunto de hoje chama-se tautologia, contradição e contingência. Assuntos esses que requerem pré-requisitos. E o principal pré-requisito para a aprendizagem desses assuntos chama-se conhecimento da tabela verdade. E nós já trabalhamos isso em aulas anteriores. Então peço para você que, se você não assistiu essa aula, assista a elas primeiro, para depois você acompanhar esta aula aqui, ok? Vem comigo, galera, vamos dar início então ao nosso estudo. Nós estamos hoje evidenciando o assunto de tautologia, contradição e contingências, ok? Então vamos lá, iniciando falando sobre tautologia. Professor, como que aparece nos concursos? Aparece tautologia, né? As proposições, elas são apresentadas de duas formas, simples e composta. E quando a gente fala em tautologia, contradição e contingência, nós vamos julgar aí o valor lógico das proposições compostas. Então, dependendo de qual é a valoração que a tabela verdade dessas proposições compostas assumem, nós classificamos essas proposições como sendo uma tautologia, ou como sendo uma contradição, ou como sendo uma contingência. Então, vamos lá. Em que situação, professor, eu vou ter uma tautologia? Primeiro, vamos entender o que é uma tautologia. Então, conceitualmente, temos o seguinte, chama-se tautologia ou proposição logicamente verdadeira, tá? Toda proposição composta, então, trata-se de uma proposição composta, em que na última coluna da sua tabela verdade, encerra-se somente valor lógico verdadeiro, ok? Então, nós vamos criar uma série de hipóteses, de resultados para essa proposição composta, e, se acaso todos os resultados admitidos forem verdadeiros, essa proposição composta ela é classificada como uma tautologia. Professor, como assim criar possíveis resultados? Veja bem, nós vamos estar diante de uma proposição composta. A proposição composta, ela tem na sua essência, ela é composta por proposições simples. Então, nós vamos alterar valores lógicos dessa proposição simples, de verdadeiro e falso, fazer todas as combinações possíveis para termos os mais variados resultados. Se todos esses resultados que nós encontrarmos, independente do valor lógico das proposições simples, forem verdadeiros, nós dizemos que a proposição composta ela é uma tautologia. Professor, não ficou bem claro. Beleza, vem comigo. Vamos para um exemplo para você entender melhor isso daqui. Só que, antes da gente exemplificar, nós vamos criar aqui, digamos, uns passos que têm que serem observados para que você tenha mais êxito na hora de fazer essa analogia. Então, fica ligado nisso que eu vou falar para vocês aqui agora. Eu vou dar aqui alguns caminhos que é muito importante que você observe eles. Ao observá-los, você vai ter um pouco mais de facilidade na hora de tirar a sua conclusão. Então, veja bem. Para verificarmos se uma proposição composta é uma tautologia, a dica é a seguinte. Primeiro passo. Construímos uma tabela verdade com uma quantidade de colunas de acordo com a quantidade de proposições simples e compostas presentes. Por que, professor? Como assim simples e composta? Porque uma proposição composta, ela pode
pode conter nela somente proposições simples ou pode também conter proposições simples e compostas numa proposição composta, porque ela pode ter essa junção de proposição simples e composta ao mesmo tempo, ok? Bom, primeiro a gente constrói a tabela verdade. Tranquilo? A quantidade de colunas que vai ter nessa tabela vai depender da quantidade de proposições simples e compostas que nós tivermos, beleza? Segundo passo, atribuímos todos os valores lógicos possíveis às proposições simples. Veja bem, às proposições simples. Quais são esses valores lógicos? O verdadeiro ou falso? Obviamente, nós temos que fazer as combinações. Se eu tenho duas proposições simples, eu vou trabalhar verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Então, nesse caso, eu vou ter 4 combinações. Se eu tiver 3 proposições simples, aí eu vou ter que fazer a mesma coisa. Eu tenho que combinar verdadeiro, 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 falso. E assim a gente vai fazendo aí todas as combinações possíveis. Tranquilo? Bom, terceiro passo. Fazemos as devidas relações lógicas e verificamos o resultado final da proposição composta. Caso todos os resultados sejam verdadeiros, então trata-se de uma tautologia. Tá ficando claro? Ainda não? Vamos para o exemplo então. Olha só, exemplo 1. Imagine a seguinte situação. A proposição composta negação de P e não P é uma tautologia? Aí se pergunta, professor, o que é isso, negação de P e não P? Por isso que eu disse para vocês que é importante ter acesso às aulas anteriores. A gente sabe que uma das formas de representar uma proposição é através de letras. Então, a proposição simples, a gente representa ela através de letras. Então, esse P está representando uma proposição qualquer. Pode ser tipo assim, João foi ao cinema. Então, é uma proposição. Só que nós não vamos escrever a proposição, nós representamos ela aqui. Então, eu tenho aqui a negação de P, esse símbolo é a representação do conectivo e a negação de P. Então, P e não P, negação disso daqui é uma tautologia? Beleza. Vamos lá, primeiro passo, construir a tabela. Quantas colunas vai ter? Vai depender de quantas proposições simples e compostas nós tivermos. Então, eu vou colocar aqui a proposição P, eu vou colocar aqui a negação da proposição P, eu vou colocar aqui a proposição P e não P, que é uma proposição composta, P e não P, e na última coluna eu vou fazer a negação dessa proposição, que é exatamente o resultado que eu tenho que verificar. Por quê? Porque o que está sendo pedido é isso aqui, ó. É isso aqui. Eu tenho que analisar se essa proposição, que é a negação de P e não P, é uma tautologia. Então, o que me interessa é essa última coluna. Se todos os resultados forem verdadeiros, eu tenho uma tautologia. Se não tiver todos os resultados verdadeiros, não é uma tautologia. Vamos lá? Então, veja bem. Proposição P. Quais são os valores lógicos que pode ser admitido para uma proposição simples? Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. 2 valores lógicos. Beleza. Então, está aqui, preencher. Negação da proposição P. O que é a negação? Nós também já ensinamos isso em aulas anteriores. Negar uma proposição é alterar o seu valor lógico. Quando eu nego uma proposição, seja ela simples ou composta, eu estou alterando o seu valor lógico. Se a proposição ela é verdadeira, ao negá-la, ela passa a ser falsa. Se ela é falsa, ao negá-la, passa a ser verdadeira, ok? Quando nego uma proposição, eu mudo o seu valor lógico. Então, independente de você conhecer qual é a proposição atrelada à representação da letra P, você só vai alterar o valor lógico. Aqui é verdadeiro, então a negação passa a ser falso. Aqui é falso, a negação passa a ser verdadeiro. Beleza.
Então eu já tenho essas duas situações. Agora eu tenho que preencher essa terceira coluna. Essa terceira coluna, o resultado dela vai depender da relação de P e não P. Isso aqui é uma proposição composta ligada pelo conectivo E. O que eu sei a respeito de uma proposição composta ligada pelo conectivo E? Eu sei que toda proposição composta ligada pelo conectivo E só tem valor lógico verdadeiro quando as duas proposições simples são verdadeiras. Nos demais casos, ela é sempre falsa. Lembram disso? Tabela verdade, conectivo E. Beleza? Da conjunção E. Então, o que acontece aqui? Aqui é verdadeiro, aqui é falso. Aqui é falso, aqui é verdadeiro. Então, eu não tenho nenhuma situação onde as duas têm valor lógico verdadeiro. Portanto, vai ser falso e falso. Ok? Beleza. Agora, o que acontece na última coluna? A última coluna é a nossa resposta. Para dizer se é uma tautologia, vai depender desse resultado. E o que acontece aqui? Aqui é a negação da proposição composta P e não P. O que nós falamos a respeito da negação de uma proposição? Negar uma proposição é trocar, mudar o seu valor lógico, de verdadeiro para falso ou de falso para verdadeiro. Então aqui, a negação de P e não P, se é falso, passa a ser verdadeiro. Falso passa a ser verdadeiro, porque é a negação, então eu tenho que trocar. O que aconteceu na última coluna aqui? Verdadeiro, verdadeiro. Todas as respostas são verdadeiras. Então, é uma tautologia? É uma tautologia. Então, tautologia é toda proposição composta que vai apresentar na última coluna somente valores lógicos verdadeiros. Beleza, galera? Tranquilo? Então, está aqui. Resposta é uma tautologia. Ficou ligado? Belezinha? Professor, mais ou menos ainda está... Vamos fazer mais um exemplo, então. Olha só, vamos pegar mais um exemplo aqui para nós chegarmos nessa situação. Veja bem, a proposição C, P e não P, então Q ou P é uma tautologia? Veja bem como que eu faço a leitura disso daqui. Aqui eu tenho uma proposição composta, aqui eu tenho outra proposição composta, e ambas estão ligadas pelo conectivo C, então. E juntas formam uma única proposição composta. Então, eu tenho uma proposição composta contida por outras proposições compostas. Entendem isso? Isso aqui é uma proposição composta, isso aqui é uma proposição composta, e aqui elas juntas estão formando uma terceira proposição, estão formando uma única proposição, ok? Belezinha? Então, eu vou construir agora a tabela verdade de acordo com aquele roteiro que foi sugestivo para que nós resolvêssemos essa situação aqui. Então, vamos lá. Está aqui a minha tabela verdade. Quais são as proposições presentes aqui? Proposição simples, eu tenho a proposição P, né? E eu tenho a proposição Q. Beleza. Mas eu tenho também a negação da proposição P, ó. Negação de P. Depois, eu tenho uma proposição composta P e não P, né? E eu tenho outra proposição composta que é Q ou P. Veja bem, essa letra V, nessa posição, representa a disjunção inclusiva, ou. Então, eu leio Q ou P. Beleza? E, por último, é o conjunto dessas duas proposições, que é se P e não P, então Q ou P. Beleza. Começamos sempre atribuindo valores lógicos às proposições simples. Então, eu tenho a proposição P e Q. Professor, eu só atribuo 2 valores lógicos, o senhor colocou 4 linhas, mas eu tenho que fazer as combinações. Então, se a primeira é verdadeira, eu tenho uma outra hipótese dela ser verdadeira, verdadeira, falso e falso.
Por que eu coloquei assim? Porque eu tenho que combinar com a proposição que. Porque aqui ela pode ser verdadeira ou pode ser falso. Então eu posso ter a primeira verdadeira, a segunda verdadeira, como eu posso ter a primeira verdadeira e a segunda falsa. Ou vice-versa. A primeira falsa, a segunda falsa, e a primeira falsa e a segunda verdadeira. Então eu fiz todas as combinações possíveis entre a proposição simples P e Q. Agora, a partir daqui, eu vou construir as proposições compostas e vou finalizar a última coluna. E só então vou tirar a conclusão se trata de uma tautologia ou não. Beleza? Bom, na terceira coluna, o que eu tenho, galera? Eu tenho a negação da proposição P. O que é negar uma proposição? É alterar o seu valor lógico. De verdadeiro para falso, de falso para verdadeiro. Belezinha? Então, olha só. Negação de P. O que acontece aqui? P é verdadeiro. Então, a sua negação vai ser falso. Aqui, P é verdadeiro. A sua negação vai ser falso. Aqui, P falso. O que vai acontecer? Verdadeiro. P falso. Aqui, verdadeiro. Beleza? Então, alterei o valor lógico da proposição P. Beleza. Tudo que eu coloquei aqui são situações presentes na proposição composta. Agora eu vou preencher a primeira proposição composta presente aqui, que é P e não P. Então, eu tenho uma proposição composta ligada pelo conectivo E. Já vimos que essa proposição composta só tem valor lógico verdadeiro quando ambas as proposições forem verdadeiras. Caso contrário, ela será sempre falsa. Então, o que acontece? P verdadeiro, não P falso. Então, não tem o mesmo valor lógico, vai ser falso. P verdadeiro, falso, falso. Falso e falso, falso. Ou falso e verdadeiro é falso, e falso e verdadeiro também vai ser falso. Não apresentou o mesmo valor lógico, ela não é verdadeira. Beleza. Bom, agora eu vou preencher a quarta coluna, que é a proposição composta que ou não P. Agora, é muito importante que você saiba, dentro da tabela verdade, o que rege a disjunção inclusiva ou. O que a tabela verdade retrata? Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente peço desculpas a você porque nós interrompemos o seu estudo. Mas essa aula é uma aula demonstrativa, ela significa apenas aí 30%, 40% da aula normal. É simplesmente uma degustação do que você agora espera você aqui no nosso curso da Lac Concurso. Nós aqui da Lac Concurso, nós fizemos uma super preparação pedagógica para atender, para arrebentar, para que todos os nossos alunos que cumprem as nossas orientações pedagógicas atinjam aí, pelo menos aí, fiquem na lista de classificados da SEDUC, pode ter certeza disso. Em 2017, 2018, nós tivemos o concurso da SEDUC e só do online nós tivemos mais de 1.000 alunos aprovados dentro do número de vagas. Então isso nos habilita a oferecer aí a melhor preparação para a SEDUC Processo Seletivo 2021, que vai orientar todas as contratações temporárias da SEDUC para o exercício de 2022, né? E lá nós temos o curso, atenção, técnico administrativo 10 de 20, temos o curso de professor exceto as disciplinas específicas de acordo com o cargo, 10 de 20, e nós temos também para o apoio administrativo, 10 de 12. Bacana? Gostou? Clica aqui embaixo e faça a sua matrícula. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.